nessa manhã de segunda-feira, continuando a falar da série As Tentações Nossas de Cada Dia, queremos nessa manhã, nessa devocional, trazer o tema Tentação não é uma brincadeira de esconde-esconde. Eu queria me utilizar do texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos ensina que não se brinca de esconde-esconde com as tentações nossas de cada dia. O trecho do capítulo 4 de Mateus que lemos, vemos o diabo tentando brincar de esconde-esconde com Jesus, se utilizando da própria palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Usa texto solto da palavra de Deus, texto fora do contexto, como pretexto para seduzir Jesus a não cumprir a vontade do Pai. Se Jesus cedesse às suas tentações, aceitando de brincar de esconde-esconde com o diabo, certamente Jesus teria comprometido o projeto redentivo de Deus para resgatar o homem pecador e o cosmos. Jesus nos ensina que tentações se eliminam logo que elas surgem, que damos cabo dela logo que ela aparece. Não se dá oportunidade a elas para criar raízes em nossas vidas. Tentações são como passarinhos, não podemos impedir que se aproximem de nós. Às vezes, nem que pousem em nossa cabeça, ou em nosso ombro, ou à nossa janela. Mas não precisamos deixar que façam aí um ninho. Como antecipei na devocional de ontem, o segredo da resistência e da vitória sobre as tentações está no conhecimento e na prática por ele possibilitada da palavra de Deus. As Escrituras sagradas, a revelação da vontade de Deus para nós, nossa única regra de fé e prática. Está escrito, era sempre a introdução das respostas de Jesus ao tentador. No Getsemane, Jesus falara aos discípulos da necessidade de vigilância e oração. Certamente no deserto, durante sua preparação para o seu ministério terreno, Jesus esteve vigilante em oração. Toda a sua vida foi de vigilância e oração. Mas vigilância e oração só são ineficazes se não forem alimentadas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o principal meio de graça e comunhão com o Pai que Ele mesmo nos deu para nosso bem. E aqui quero fazer uma advertência a muitos crentes hoje em dia. Oração e meditação na palavra de Deus são igualmente necessárias para alimentar diariamente a nossa vida cristã. Essa cultura de irmãos privilegiarem a reunião de oração em detrimento ao estudo da palavra e vice-versa precisa deixar de existir. Toda reunião dos irmãos em Cristo deve conter necessariamente e obrigatoriamente oração e palavra de Deus. Jesus resistiu e venceu as tentações porque conversava com o Pai em oração incessante e cumpria os seus planos por conhecê-los na palavra de Deus.
Assim, ele pôde ser vitorioso sobre todas as tentações que lhe vieram, permanecendo fiel à vontade de Deus. Firme na palavra de Deus, Jesus pôde então dizer sim a Deus e não a todas as tentações. Responder como Jesus, a partir da palavra de Deus, eis a chave do sucesso e da vida vitoriosa sobre as tentações e todo o mal. Que assim vivamos, irmãos, pela graça e para a glória de Deus. Que todos tenham uma ótima segunda-feira. Em nome de Jesus. Amém.